Imagine acordar numa manhã e descobrir que uma das marcas americanas mais icônicas acaba de fechar 400 lojas em todos os Estados Unidos. Não, isso não é roteiro de filme catastrófico. É a realidade que está se desenrolando diante dos nossos olhos. A Coca-Cola, símbolo do capitalismo americano e do poder empresarial global por mais de 130 anos, tomou uma decisão que enviou ondas de choque por toda a indústria de bebidas. Mas isso é apenas o começo desta história incrível. Enquanto lojas americanas fecham suas portas, algo ainda mais surpreendente está acontecendo do outro lado do Pacífico. A China, com seu apetite insaciável por expansão econômica, está assumindo o controle de um império de café avaliado em impressionantes 119 bilhões de dólares. Estamos falando de uma indústria que define os rituais matinais de milhões de pessoas ao redor do mundo, de um setor que é quase tão americano quanto o próprio beisebol. Como chegamos a essa situação? Como uma das marcas mais reconhecíveis do mundo se encontrou na posição de ter que fechar centenas de localizações em seu mercado natal? E mais importante ainda, o que significa a tomada chinesa da indústria global de café para o futuro do que bebemos todas as manhãs? Esta história é muito mais do que apenas outro fechamento de lojas ou transação comercial. É uma narrativa sobre mudança fundamental de poder econômico, sobre como as preferências dos consumidores estão mudando, sobre globalização que funciona em ambas as direções e sobre como até mesmo as marcas americanas mais poderosas precisam se adaptar a uma nova realidade econômica onde a China não é mais apenas a fábrica do mundo, mas está se tornando a arquiteta do futuro do consumo global. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar nos detalhes dessa transformação fascinante. Descobriremos por que a Coca-Cola tomou medidas tão drásticas, como a China construiu seu império cafeeiro, e o que tudo isso significa para o futuro das bebidas que amamos. Prepare-se, porque esta história vai mudar a forma como você pensa sobre seu café da manhã e sua Coca-Cola da tarde. Capítulo 2. História de uma queda. Como a Coca-Cola perdeu sua coroa. Imagens de arquivo da era dourada da Coca-Cola. Para entender a situação de hoje, precisamos voltar no tempo. A Coca-Cola nem sempre foi uma empresa em dificuldades. Pelo contrário, durante a maior parte do século XX, ela era praticamente imbatível. Criada em 1892 em Atlanta, a Coca-Cola se tornou um fenômeno global, um símbolo do estilo de vida americano que foi exportado para todos os cantos do planeta. Nos anos de seu auge, a Coca-Cola estava em toda parte. Durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa garantiu que todo soldado americano pudesse conseguir uma garrafa de Coca por 5 centavos, não importa onde estivesse no mundo. Essa estratégia não só reforçou o moral das tropas, mas também apresentou a marca a milhões de pessoas em países ao redor do globo. Quando os soldados voltaram para casa, a Coca-Cola permaneceu para sempre. Nos anos 80 e 90, a Coca-Cola parecia imparável. Seu valor de mercado subiu para centenas de bilhões de dólares. A marca estava presente em mais de 200 países. O famoso logo vermelho era reconhecido por 94% da população mundial, mais do que qualquer outro símbolo comercial na história. A Coca-Cola não era apenas uma empresa de bebidas, era uma potência cultural global. Mas algo começou a mudar por volta do início do século XXI. As tendências de saúde começaram a se deslocar. Os consumidores, especialmente as gerações mais jovens, estavam se tornando cada vez mais conscientes do que colocavam em seus corpos. Refrigerantes, com seu alto teor de açúcar e ingredientes artificiais, começaram a ser vistos não como prazeres refrescantes, mas como ameaças à saúde pública. Estudos ligando bebidas açucaradas à obesidade, diabetes e outros problemas de saúde se multiplicaram. Campanhas de saúde pública começaram a mirar refrigerantes. Impostos sobre bebidas açucaradas foram introduzidos em várias cidades e países. De repente, a Coca-Cola não era mais a bebida legal e refrescante. Era parte de uma crise de saúde pública. A Coca-Cola tentou se adaptar. Lançaram Coca Zero, Coca Life, versões com calorias reduzidas. Compraram marcas de água, sucos, bebidas energéticas. Mas a autenticidade da marca sempre esteve ligada ao produto original. Aquele doce, gaseificado, não saudável. Enquanto tentavam diversificar,
O núcleo de seu negócio enfraquecia. As vendas caíam ano após ano nos mercados-chave, especialmente nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. Capítulo 3. 400 lojas fechadas. A decisão e suas consequências. Imagens de prateleiras vazias e localizações fechadas. A decisão de fechar 400 localizações nos Estados Unidos não foi tomada levianamente. Para uma empresa com a história orgulhosa da Coca-Cola, fechar lojas em seu mercado natal era uma admissão de fracasso que a gestão tentou evitar por anos. Mas os números não mentem, e a realidade financeira se tornou impossível de ignorar. Essas 400 localizações representavam principalmente centros de distribuição, armazéns e pequenas instalações de produção que se tornaram não lucrativas na era de hábitos de consumo em mudança. Muitas dessas instalações foram construídas numa época em que refrigerantes dominavam o mercado, quando a demanda era previsível e constantemente crescente. Agora, com a demanda caindo ou estagnada, essas instalações se tornaram um fardo financeiro. O impacto sobre os trabalhadores foi imediato e doloroso. Milhares de empregos foram eliminados. Pequenas cidades, onde a fábrica da Coca-Cola era o principal empregador, enfrentaram crises econômicas. Trabalhadores que haviam passado décadas na empresa de repente se viram sem trabalho numa economia que não era gentil com trabalhadores de manufatura de meia-idade. Economicamente, os fechamentos fizeram sentido do ponto de vista do balanço. A Coca-Cola poderia consolidar a produção em menos instalações mais eficientes. As economias de custo eram significativas. Milhões de dólares anualmente em custos operacionais reduzidos, menores custos de mão de obra, menos despesas de manutenção. Para os acionistas, foi uma decisão empresarial responsável. Mas, simbolicamente, os fechamentos representavam algo muito mais perturbador. Por décadas, a presença da Coca-Cola em cada cidade e vila da América era prova da força dos negócios americanos e do consumismo. As fábricas da Coca-Cola eram mais do que locais de trabalho. Eram monumentos ao sucesso corporativo americano. Seu fechamento sinalizava que uma era havia terminado. As reações foram mistas. Alguns analistas de negócios elogiaram a Coca-Cola por tomar decisões difíceis, mas necessárias para permanecer competitiva. Outros viram isso como uma medida desesperada de uma empresa em declínio. Comunidades locais ficaram indignadas, sentindo-se abandonadas por uma corporação à qual haviam sido leais por décadas. Sindicatos protestaram, mas com pouco efeito. Talvez o mais revelador, os fechamentos mal causaram impressão nos consumidores médios. A maioria das pessoas ainda podia comprar Coca-Cola em sua mercearia local. A consolidação era em grande parte invisível para os compradores comuns, o que em si era um comentário triste. A marca havia se tornado tão onipresente e despercebida que reduções drásticas em sua presença física mal foram notadas. Capítulo 4. A transformação do beber. Por que mudamos nossas preferências? Gráficos mostrando padrões de consumo de bebidas em mudança. Para realmente entender a crise da Coca-Cola, precisamos entender uma transformação fundamental no que as pessoas bebem e por quê. Esta não é uma história sobre uma empresa tomando decisões ruins. É uma história sobre uma mudança cultural massiva nas preferências e valores dos consumidores em todo o mundo. Vamos começar com o açúcar. Durante a maior parte da história humana, o açúcar era uma mercadoria rara e valorizada. A doçura era um luxo, um privilégio dos ricos. Bebidas como a Coca-Cola democratizaram esse luxo, tornando a doçura acessível às massas. Mas no final do século XX, o açúcar não era mais raro. Estava em toda parte, e de repente as sociedades estavam lidando com uma epidemia de obesidade e doenças relacionadas à dieta. A consciência sobre saúde explodiu no século XXI. Millennials e a geração Z cresceram com informações nutricionais ao alcance dos dedos. As redes sociais se encheram de influenciadores fitness e especialistas em bem-estar pregando o evangelho da alimentação limpa. De repente, refrigerantes cheios de açúcar não eram mais legais.
eram ultrapassados, algo que só pessoas que não se importam com sua saúde ou não sabem melhor bebem. Simultaneamente, houve uma mudança cultural em direção à autenticidade e experiência. As gerações mais jovens não queriam produtos produzidos em massa e uniformes que seus pais consumiam. Queriam experiências artesanais, locais, únicas. A Coca-Cola, com sua uniformidade global, representava exatamente o que não queriam. Entre o café, ou mais especificamente, a terceira onda da cultura do café. O café se transformou de uma commodity básica em uma experiência premium. A Starbucks mostrou que as pessoas pagariam $5 por um café se fosse a experiência certa. Cafeterias independentes se multiplicaram, cada uma oferecendo suas próprias torras únicas, métodos de preparo, atmosfera. O café se tornou um marcador de estilo de vida, uma forma de expressar sofisticação e consciência. Crucialmente, o café oferecia algo que os refrigerantes não podiam: funcionalidade sem culpa. A cafeína no café era vista como uma ferramenta de produtividade, um auxiliar de desempenho, não apenas um prazer. Café preto tem praticamente 0 calorias. Até mesmo lattes sofisticados, embora calóricos, de alguma forma pareciam mais saudáveis, mais refinados do que uma lata de coca. A cultura do local de trabalho também mudou. Escritórios começaram a oferecer café premium como comodidade. Cafeterias se tornaram espaços de coworking. Reuniões de negócios aconteciam em cafés, não em jantares. O café foi tecido no tecido do trabalho moderno e da produtividade de uma forma que os refrigerantes nunca foram. Capítulo 5. A Revolução Chinesa do Café. Da cultura do chá à obsessão pelo café. Imagens de cafeterias chinesas modernas e plantações de café. Agora vamos direcionar nossa atenção para a China, onde uma das transformações culturais mais notáveis da história recente estava se desenrolando. Um país que por milênios foi sinônimo de cultura do chá, onde o chá não era apenas uma bebida, mas um elemento central da identidade cultural, de repente se tornou um dos mercados de café de crescimento mais rápido do mundo. Os números são impressionantes. Em 2000, a China consumia uma quantidade quase insignificante de café. Em 2020, o mercado de café da China valia dezenas de bilhões de dólares e crescia a uma taxa de 15-20% ao ano, muito mais rápido que qualquer outro mercado importante. As previsões sugerem que a China pode se tornar o maior mercado de café do mundo na próxima década, superando até os Estados Unidos. O que causou essa mudança dramática? Vários fatores convergiram. Primeiro, a urbanização. Centenas de milhões de chineses se mudaram de áreas rurais para cidades nas últimas 3 décadas. O estilo de vida urbano, com seu ritmo e cultura de café, criou um mercado natural para o café. Jovens profissionais em Xangai, Pequim e Shenzhen queriam emular o estilo de vida global e cosmopolita que viam em filmes ocidentais e na mídia. E o café era parte desse pacote. Segundo, a crescente classe média. Milhões de chineses alcançaram níveis de riqueza onde podiam pagar por produtos e experiências premium. O café, especialmente café especial, era um sinalizador de status perfeito, algo que era ocidental, refinado e relativamente caro. Ser visto numa cafeteria com um laptop e um latte era uma forma de mostrar que você havia chegado à classe média. Terceiro, esforços deliberados do governo e empresas chinesas. Vendo o enorme potencial do mercado, empresas chinesas e o governo investiram maciçamente na produção doméstica de café. A província de Yunnan, com seu clima ideal para café, foi transformada numa importante região de produção de café. Em 2 décadas, a China passou de importador puro a produtor significativo. Quarto, e talvez mais importante, empresas chinesas reconheceram que não precisavam apenas participar do mercado de café, podiam dominá-lo. Enquanto marcas ocidentais como Starbucks estavam ocupadas abrindo lojas na China, empresas chinesas estavam estudando silenciosamente toda a cadeia de valor, da fazenda à xícara, identificando onde poderiam criar vantagem competitiva. Marcas chinesas como Luckin Coffee explodiram em cena, usando tecnologia, entrega e preços agressivos para desafiar a Starbucks.
Embora a Luckin tenha enfrentado escândalos contábeis, demonstrou algo crucial. Consumidores chineses não estavam necessariamente leais a marcas ocidentais. Eles queriam conveniência, qualidade e valor, e empresas chinesas podiam fornecer isso. Capítulo 6. O Império de 119 bilhões. Anatomia da dominação chinesa do café. Infográficos mostrando cadeias de suprimento globais de café. Quando falamos sobre a China, assumindo o controle de um império de café de 119 bilhões de dólares, não estamos falando de uma única transação ou aquisição. Estamos falando sobre uma estratégia sistemática de longo prazo para controlar cada elo da cadeia de valor do café global, desde as plantações em países remotos até a xícara que você bebe em sua cafeteria local. Vamos começar com a produção. Empresas e investidores chineses compraram ou estabeleceram parcerias com fazendas de café na Colômbia, Brasil, Etiópia, Vietnã e em toda a América Central. Não são apenas pequenos investimentos, são aquisições estratégicas de operações de larga escala que garantem fornecimento estável de grãos de café de alta qualidade. A China aprendeu com sua estratégia de terras raras. Controle da fonte significa controle do mercado. Em seguida, vem o processamento. A China construiu algumas das maiores e mais avançadas instalações de processamento de café do mundo. Grãos de café cru de todo o mundo são enviados para a China para torrefação, moagem e embalagem. Isso não apenas adiciona valor, mas também dá a empresas chinesas controle sobre especificações de qualidade e distribuição. Distribuição e logística são outro ponto de controle. Empresas chinesas investiram pesadamente em redes de distribuição que podem mover café eficientemente da fazenda para os consumidores. Isso inclui frotas de navios, armazéns, tecnologia de rastreamento e relacionamentos com varejistas globalmente. No nível do consumidor, marcas chinesas estão se expandindo agressivamente, não apenas na China, mas globalmente. Luckin Coffee, apesar de seus problemas, abriu mais de 10 mil lojas em poucos anos. Outras cadeias chinesas de café estão seguindo modelos semelhantes. Crescimento rápido alimentado por investimento massivo, preços agressivos e integração de tecnologia. Tecnologia é onde a estratégia chinesa realmente brilha. Aplicativos móveis que integram pedidos, pagamento, lealdade e personalização. Sistemas de IA que otimizam desde a cadeia de suprimentos até a experiência do cliente. Automação que reduz custos de mão de obra. Análise de dados que prevê tendências de demanda. Empresas chinesas estão aplicando suas proezas tecnológicas à indústria do café de formas que empresas ocidentais tradicionais lutam para igualar. O investimento financeiro é impressionante. Bilhões de dólares fluíram para a cadeia de valor do café de investidores chineses, tanto estatais quanto privados. Esse capital permite que empresas chinesas absorvam perdas de curto prazo enquanto constroem participação de mercado, algo que empresas ocidentais focadas em lucros trimestrais acham difícil de competir. Capítulo 7. Starbucks versus China. O gigante americano enfrenta desafio existencial. Imagens de lojas Starbucks e competidores chineses lado a lado. A Starbucks, o rei americano indiscutível do café especial, está enfrentando seu desafio mais sério na China. Durante anos, a Starbucks via a China como seu futuro, um mercado com potencial para eventualmente ter mais lojas do que os Estados Unidos. A empresa investiu agressivamente, abrindo milhares de lojas e adaptando seu cardápio aos gostos chineses. Por um tempo, a estratégia funcionou brilhantemente. As lojas da Starbucks na China estavam entre as mais lucrativas do mundo. Consumidores chineses abraçaram a marca como símbolo de status e modernidade. Sentar numa Starbucks com um laptop era a declaração de que você era educado, cosmopolita e bem-sucedido. A Starbucks não estava apenas vendendo café, estava vendendo aspiração. Mas então os competidores chineses acordaram. Luckin Coffee lançou em 2017 com uma proposta radical. Café de qualidade comparável à Starbucks, mas mais barato.
mais rápido e mais conveniente. Focou em pedidos por aplicativo e retirada, entrega rápida, em vez da experiência de terceiro lugar da Starbucks. Para profissionais chineses ocupados, isso ressoou poderosamente. Os números contam a história. Em apenas 18 meses, a Luckin abriu mais lojas na China do que a Starbucks havia aberto em 20 anos. Usou descontos agressivos, subsidiados por bilhões em capital de risco, para atrair clientes. A estratégia era classicamente chinesa: priorizar crescimento e participação de mercado sobre lucratividade de curto prazo, apostando que domínio de mercado eventualmente geraria retornos massivos. O escândalo contábil de 2020 da Luckin, onde foi revelado que a empresa havia fabricado vendas de centenas de milhões de dólares, deveria ter sido seu fim. Mas em desenvolvimento surpreendente, a empresa sobreviveu, reestruturou, trouxe nova gestão e, notavelmente, continuou crescendo. Isso demonstrou algo importante: havia demanda real por sua oferta, não apenas hype alimentado por números inflacionados. Mas a Luckin é apenas um concorrente. Dezenas de outras cadeias chinesas de café surgiram: Manner Coffee, M-Stand, Seesaw Coffee, cada uma com sua própria abordagem única. Algumas focam em posicionamento premium, outras em volume de massa. Juntas, elas estão fragmentando o mercado que a Starbucks uma vez dominou. A Starbucks respondeu baixando preços, aumentando promoções e acelerando novos abertos de lojas. Mas enfrenta desafio fundamental. É uma corporação global, com estrutura de custos pesada, competindo contra competidores locais ágeis que entendem os consumidores chineses intimamente e podem tomar decisões rapidamente, sem burocracia corporativa global. Capítulo 8. A estratégia Belt and Road do café: domínio global através de infraestrutura. Mapas mostrando investimentos chineses em infraestrutura de café globalmente. A dominação chinesa da indústria do café não acontece apenas através de comprar cafeterias ou fazendas. Está acontecendo através de algo muito mais estratégico e de longo prazo: controle de infraestrutura. Esta é uma aplicação da famosa iniciativa Belt and Road, cinturão e rota da China, aplicada especificamente à cadeia de suprimentos de café. Considere a Etiópia, berço do café e produtor importante de grãos arábica de alta qualidade. Historicamente, café etíope ia para mercados ocidentais, mas empresas e o governo chineses investiram pesadamente em infraestrutura etíope. Estradas que conectam fazendas de café a portos, instalações de processamento, até ferrovias. Em troca, cada vez mais café etíope está fluindo para a China. O padrão se repete em países produtores de café ao redor do mundo. Na Colômbia, investimento chinês em infraestrutura logística. No Vietnã, já um grande produtor de café robusta, capital chinês, está modernizando produção e processamento. No Brasil, empresas chinesas estão comprando não apenas fazendas de café, mas também operações de transporte e armazenamento. Essa estratégia é brilhantemente calculada. Países ocidentais tradicionalmente compravam café como commodity, negociavam preço, faziam compras, mas não investiam pesadamente na infraestrutura produtiva de países fornecedores. A China está fazendo o oposto. Está se tornando parceira de desenvolvimento desses países, ganhando não apenas café, mas também boa vontade política e influência. Para países produtores de café, muitos dos quais são nações em desenvolvimento com necessidades desesperadas de infraestrutura, investimento chinês é atraente. Estradas melhores significam que fazendeiros podem levar café ao mercado mais facilmente. Instalações de processamento modernas significam que podem adicionar mais valor localmente em vez de exportar grãos crus. Acesso ao enorme mercado consumidor chinês oferece nova fonte de demanda, mas há strings anexadas. Países que aceitam investimento em infraestrutura chinesa frequentemente se encontram cada vez mais economicamente alinhados com a China. Quando sua infraestrutura de café é financiada e às vezes operada por empresas chinesas, você se torna dependente dessas relações. É soft power através de interdependência econômica. Essa estratégia também dá à China resiliência contra disrupções da cadeia de suprimentos. Controlando múltiplos elos, produção, processamento, logística,
A China pode garantir que seu mercado doméstico crescente tenha fornecimento estável de café, independentemente de flutuações de preço global ou tensões geopolíticas. Capítulo 9. Coca-Cola tenta se reinventar, mas é tarde demais? Imagens de novos produtos Coca-Cola e campanhas de marketing. Seria errado sugerir que a Coca-Cola está ficada parada enquanto sua posição de mercado erode. A empresa está fazendo esforços significativos para se reinventar, diversificar e permanecer relevante. A questão é se esses esforços são rápidos o suficiente e substanciais o suficiente para reverter décadas de declínio em mudança de preferências dos consumidores. A Coca-Cola entrou agressivamente no mercado de café, embora tardiamente. A empresa pagou 5,1 bilhões de dólares pela Costa Coffee em 2019. Dando-lhe rede de cafeterias de aproximadamente 4.000 lojas globalmente. Também lançou várias bebidas de café sob suas marcas existentes, Coca-Cola com café, por exemplo, tentando criar ponte entre suas forças tradicionais e novas preferências de consumidores. O portfólio de bebidas da empresa expandiu dramaticamente. Águas, chás, sucos, bebidas esportivas, até bebidas alcoólicas em alguns mercados. A Coca-Cola está tentando ser empresa de bebidas totais, não apenas empresa de refrigerantes. Comprou inúmeras marcas menores que se alinham com tendências de saúde e bem-estar. Marketing mudou também. Em vez de campanhas de marca massivas de um tamanho serve para todos, a Coca-Cola está tentando marketing mais segmentado e digital. Colaborações com influencers, conteúdo de mídia social, personalização. A empresa está tentando falar com millennials e Gen Z em seus próprios termos. Sustentabilidade se tornou ponto de mensagem central. Iniciativas de reciclagem, compromissos de embalagem, reduções de uso de água. A Coca-Cola está tentando abordar críticas ambientais que têm manchado sua reputação. Anúncios agora frequentemente destacam esses esforços mais do que o produto real. Mas todos esses esforços enfrentam desafios fundamentais. Primeiro, autenticidade. Consumidores, especialmente os mais jovens, são céticos em relação a grandes corporações tentando se reinventar. Quando a Coca-Cola lança a linha de bebidas de bem-estar, é difícil escapar da percepção de que é calculista, não genuíno. Segundo, estrutura herdada. A Coca-Cola é organização massiva com camadas de burocracia, cadeia de suprimentos global complexa e modelo de negócio construído para a era diferente. Pivor rapidamente para tendências de mercado em mudança é como tentar virar navio de carga. Possível, mas lento e difícil. Startups ágeis podem se mover muito mais rapidamente. Terceiro, competição. Não está apenas competindo com outras grandes marcas. Está competindo com milhares de pequenas marcas artesanais locais que atraem consumidores buscando autenticidade. E está competindo com empresas tecnológicas chinesas que têm vantagens de custo, escala e velocidade que a Coca-Cola acha difícil de igualar. Capítulo 10. O fator geopolítico. Comércio, tarifas e tensões. Imagens de bandeiras americanas e chinesas. Encontros de líderes mundiais. A história da Coca-Cola fechando lojas enquanto a China domina a indústria do café não pode ser totalmente entendida sem considerar o contexto geopolítico mais amplo. Estamos vivendo numa era de crescente tensão entre Estados Unidos e China, e indústrias como bebidas estão presas no meio. Tarifas comerciais têm ido e vindo entre os dois países, afetando tudo, desde ingredientes até embalagens. Para uma empresa como a Coca-Cola, que opera globalmente com cadeias de suprimentos complexas, navegar esse ambiente é pesadelo logístico e financeiro. Custos de insumos tornaram-se imprevisíveis. Cadeias de suprimentos que foram otimizadas por décadas subitamente se tornam não viáveis. Consumidores em ambos os países estão se tornando mais nacionalistas em seus hábitos de compra. Nos Estados Unidos, há crescente sentimento "compre americano", com consumidores conscientemente escolhendo marcas domésticas. Na China, particularmente após várias tensões geopolíticas, houve momentos de boicotes organizados a marcas americanas, incluindo a Coca-Cola e Starbucks. O governo chinês
embora não explicitamente bloqueando empresas americanas, tornou ambientes operacionais mais desafiadores através de regulamentações, requisitos de dados e outras políticas. Empresas ocidentais frequentemente sentem que estão jogando com regras diferentes das empresas chinesas domésticas. Isso não é necessariamente novo, mas intensificou-se nos anos recentes. Preocupações de segurança nacional também entraram em jogo. Alguns legisladores americanos expressaram preocupações sobre empresas chinesas controlando partes de cadeias de suprimentos de alimentos e bebidas. Enquanto o café pode parecer questão menos crítica que tecnologia ou defesa, reconhecimento está crescendo de que dependência para bens de consumo diário de potencial adversário geopolítico, cria vulnerabilidades. A iniciativa Belt and Road da China, que mencionamos anteriormente no contexto de infraestrutura de café, é vista com profunda suspeita por muitos formuladores de políticas ocidentais. Eles a veem não apenas como desenvolvimento econômico, mas como ferramenta de influência geopolítica e potencial controle. À medida que a China se torna cada vez mais central para cadeias de suprimentos globais de várias commodities, incluindo café, isso cria dependências que poderiam teoricamente ser exploradas. Empresas americanas como Coca-Cola encontram-se navegando realidade impossível. Precisam do mercado chinês. É simplesmente grande demais para ignorar. Mas operar na China, cada vez mais, significa fazer compromissos, aceitar regulamentações que podem favorecer competidores locais e, potencialmente, até alinhar mensagens corporativas com preferências do governo chinês. Para a empresa com raízes profundamente americanas como a Coca-Cola, isso cria tensões identitárias.